Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, por favor, abram suas Bíblias no Salmo de número 19, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai no seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor. Queremos dizer ao Senhor que tu és o nosso Deus único e verdadeiro. Ao Senhor nós rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E a tua palavra, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor Deus, como diz o próprio texto, ela é justa. Os teus preceitos são puros, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, é viva, como diz o teu servo, viva e eficaz. E ela é suficiente, Senhor, por si só, para trazer o conhecimento do Senhor àqueles que a leem, àqueles que a ouvem. Como muitos estão nessa noite, ouvindo, lendo essa palavra. E que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor fale mais uma vez, poderosamente ao coração dos meus irmãos, todos aqueles, Senhor, que nesse momento, inclusive pelas redes sociais, estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesse salmo, o salmo de número 19, que é um salmo do grande rei Davi. Meus amados, nós estamos chegando já no final do ano. E é claro, um ano muito diferente, não é verdade? Estamos já no mês de dezembro de um ano que parece que não quer acabar, como muitos estão falando. Ano difícil, ano de perdas, ano de dificuldades, ano em que muitas pessoas estão temerosas, com medo, estão chegando no final do ano pensando que já tinham passado essa pandemia e agora estamos vendo retornar, ou que talvez nunca tenha ido embora e parece muitas vezes que está longe do fim.
muitas pessoas que perderam parentes, muitos corações enlutados, corações preocupados, corações entristecidos, pessoas de luto, como eu acabei de dizer. Talvez a gente poderia dizer que, como o profeta Oséias, que a terra está de luto por conta desse ano. Parece que a terra ficou de luto. E nós olhamos muitas vezes para o semblante das pessoas e nós percebemos a preocupação, um olhar talvez cabisbaixo e um olhar sombrio. Mas eu quero convidar você nessa noite a ter um novo olhar. Apesar das dificuldades, apesar das tristezas desse ano, eu creio que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ter um novo olhar. Nós podemos enxergar coisas diferentes. Nós podemos ter um sentimento diferente. Apesar da realidade dura que nos cerca, é possível ainda enxergar esperança e beleza no mundo. E quando eu olho para o rei Davi, eu vejo esse homem, eu vejo essa característica. Quando eu olho para o rei Davi, claro, o rei Davi viveu momentos gloriosos na sua vida, mas momentos muito difíceis também. O rei Davi viveu momentos gloriosos, como talvez eu e você já tenhamos vivido, com certeza você já viveu momentos muito alegres, mas também momentos difíceis como esse que nós estamos passando agora. Davi também viveu. Davi, o grande rei de Israel, experimentou a prosperidade do seu povo, da sua nação, mas também experimentou muitas lutas, muitas guerras, perdeu pessoas, esteve enlutado, perdeu filho, teve pessoas se voltando contra ele, esteve em fuga no deserto, caiu em cisternas cheias de lama, cisternas, como no Salmo 40, quando ele diz que ele mesmo, utilizando essa figura do poço, que provavelmente onde ele caiu nas suas andanças, né, Deus o tirou de um poço de perdição, de tremedal de lama, esteve em cavernas, escondido, foi perseguido, temores terríveis, medos terríveis, pavor, horror. Davi viveu tudo isso na sua vida, meus irmãos. Momentos terríveis, talvez momentos parecidos ou piores, momentos de guerra de verdade, momentos de cerco, de ameaças, como nós estamos vivendo agora, parecidos. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e olhamos para a realidade que nos cerca, não conseguimos enxergar esperança, beleza, alegria, mas Davi, sim, ele enxergava. Davi era um homem diferente. Davi é um exemplo para nós, como homem de Deus. Por isso ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O olhar de Davi é um olhar diferente. E no olhar de Davi a gente percebe o quanto aquele que conhece a Deus, aquele que tem um encontro com Cristo, aquele que conhece ao Senhor, ele tem um olhar diferente para as coisas. Eu quero convidar você nessa noite a também mudar a direção do seu olhar, mudar a direção do seu coração. Se você tem olhado para esse mundo sombrio, para esse momento sombrio que nós estamos vivendo e não tem tido esperança, e de repente você enxerga só coisas ruins e dificuldades, e ela é real, mas eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus e para o próprio Deus e enxergar a beleza, como Davi, a beleza do nosso Redentor, a beleza do nosso Salvador. E ele começa enxergando a beleza na criação do nosso Redentor. Ele começa a enxergar as coisas criadas com olhos redimidos. Ele começa a ir olhando, de repente um dia olhando para as estrelas, à noite, e de repente começa a fazer uma bela poesia em forma de cântico. E ele diz: os céus proclamam a glória de Deus. E ele então demonstra para nós, através desse salmo, a revelação do Deus que se revela naquilo que ele criou,
nas coisas que Ele criou, na beleza da criação. Criação essa que, apesar de manchada, ou mesmo que sofre com os efeitos do pecado, obviamente, porque o pecado ele não somente contaminou o coração humano e deixou o ser humano cego para Deus, mas também contaminou tudo o que Deus criou, mas não tirou a beleza daquilo que Deus criou. O pecado, ele muitas vezes muda a direção. O pecado às vezes ele mancha, e e talvez a criação, aquilo que foi criado no princípio não seja exatamente, não é exatamente como foi criado, em toda a sua exuberância, em toda a sua glória. Hoje nós temos, muito obrigado meu pastor, e hoje nós temos, é claro, os efeitos do pecado. E o profeta Oséias, que eu acabei de dizer, que diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, lá no capítulo 4, que a terra está de luto, e como consequência dessa contenda dos habitantes da terra com o seu Deus, até os peixes do mar perecem, até a criação sofre, e é claro. Mas queridos, apesar de todos os efeitos do pecado sobre a criação, ela continua sendo boa e bela. E Davi então ele diz: olha, os céus proclamam a glória de Deus, a criação continua, as coisas criadas continuam proclamando a glória do nosso Deus. E os olhos de uma pessoa redimida, os olhos de uma pessoa que conhecem a Deus, enxergam beleza, independente da feiura que muitos conseguem enxergar no mundo, ou da feiura que muitas vezes, por causa do nosso coração pecaminoso, nós conseguimos somente enxergar. Davi, ele olha para aquilo que Deus criou, e ele faz poesia. E ele diz que a própria criação revela a respeito de Deus, revela quem Deus é, e revela a beleza de Deus. E ele vai fazendo então um discurso maravilhoso, dizendo: um dia discursa outro dia, de maneira poética, usando inclusive metáforas humanas, como um dia falando ao outro dia, um dia discursando ao outro dia, um dia passando o bastão ao outro dia, e uma noite revelando conhecimento a outra noite. E aí ele diz: olha, não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A criação, ela, poeticamente aqui, Davi ele diz que a criação não demonstra nenhum som. A criação não faz barulho, digamos assim. Porém, ela ressoa, ela mostra a voz de Deus sobre toda a terra. Através da criação, Deus está falando. Através da criação, Deus está proclamando a sua glória. Através das coisas criadas, Deus está mostrando a sua beleza. Deus está revelando quem Ele é. Através da criação. A criação que de repente não faz ouvir como uma voz que fala. Ela está calada nesse sentido, ela não precisa disso. Mas mediante a glória que ela proclama do nosso Deus, Deus está falando através da sua criação. Ele diz: no entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz. Pastor, por que o senhor está falando da beleza da criação? E diante de um momento tão difícil que nós estamos vivendo, eu quero convidar você, meu querido, em nome de Jesus, a não enxergar só a feiura dos momentos em que nós estamos vivendo, das dificuldades, mas eu quero convidar você a olhar para a beleza daquilo que Deus criou e glorificar a Deus com isso. Davi tem o seu coração tão alegre, Davi tem o seu coração tão esperançoso, mediante a glória de Deus revelada na criação, que ele faz poesia. E olhos redimidos de pessoas que querem se relacionar com Deus, de pessoas que conhecem a Deus, enxergam beleza naquilo que Deus criou. Mesmo com a mancha do pecado, mesmo com os efeitos do pecado, a criação ainda é bela. Mesmo com o esfacelamento
que existe por causa do pecado, mas a criação continua proclamando a glória de Deus. E eu convido você a fazer isso. Eu convido você a dar uma olhadinha na janela, mesmo que está de noite, e olhe para as estrelas. Elas são mais numerosas do que as areias das praias. Segundo os estudiosos, meu pastor, existem mais estrelas no universo do que as areias da praia. Trilhões e trilhões e trilhões de estrelas no universo. E isso tudo proclama o quê? A glória de Deus. E Davi então ele enxerga a beleza, muitas vezes em meio à feiura da realidade, da sua vida cheia de dificuldades, cheia de lutas. Ele enxerga a beleza de Deus na criação. E ele termina fazendo uma poesia a respeito do sol. O sol em que outras religiões é adorado como Deus. Ele diz que o sol proclama a glória de Deus em todo o seu fulgor, em toda a sua beleza, em todo o seu poder. Ele proclama a glória de Deus. Aí, lá no versículo 4, no finalzinho: aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Que coisa linda! Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Nada refoge ao seu calor. Assim também é o nosso Deus. Nada refoge ao seu calor, nada escapa aos seus olhos. Os céus proclamam a glória dele, e o sol, em todo o seu poder, em todo o seu fulgor, é apenas uma manifestação da glória de Deus. Ou seja, se o sol, em toda a sua beleza, em todo o seu fulgor, demonstra tanta beleza e tanto poder, imagina aquele que o criou, que é o nosso Deus. Ele se utiliza dessa visão maravilhosa das coisas que Deus criou para dizer que elas revelam a respeito de Deus. E eu termino dizendo, querido, que a revelação de Deus e a beleza de Deus nas coisas criadas, ela é tão fundamental, que o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele se utiliza dessa visão, ele se utiliza desse salmo, para dizer que o simples fato de nós olharmos para a criação de Deus já seria suficiente, e já é suficiente, para tornar o ser humano indesculpável diante de Deus. Indesculpável. Ou seja, ninguém poderia chegar no dia do juízo e dizer: não existe Deus, Deus não se revelou a mim, porque a revelação das coisas criadas já demonstram a existência de um Deus criador, de um Deus que se revela, de um Deus que manifesta a sua glória. E você não reconhecer e não dar glória a Deus por todas essas coisas é algo terrível. Eu quero dizer para você, meu querido, que diante das dificuldades, olhe para aquilo que Deus criou. Perceba na criação de Deus que Ele continua se manifestando. Perceba na árvore que tem no seu jardim que Deus continua sendo Deus vivo e verdadeiro que age, porque aquela árvore não existiria se não fosse a mão do Senhor. Perceba a beleza do Deus Criador naquela fruta que você come ou que você compra no mercado. E no momento que você sentir o gosto da variedade das coisas criadas, dê glória a Deus, porque aquela simples fruta ou o simples alimento que chega até a sua casa, ou a flor que tem no seu jardim, demonstra que Deus, Ele continua sendo Deus, e Ele continua agindo, e Ele continua se manifestando, Ele continua sendo belo, e Ele continua enchendo a terra de beleza. E eu tenho certeza que por aí o seu coração já vai começar a mudar, o seu ânimo já vai começar a mudar, a sua visão do mundo vai começar a mudar, e você vai olhar com olhos redimidos como de Davi. Mas em segundo lugar, querido, a segunda beleza que Davi enxerga, que é a beleza das Escrituras, né? Oh, maravilha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Hoje é o dia da Bíblia. Eu tinha que fazer uma mensagem que tinha a ver com a palavra de Deus.
Eu tinha que ter uma mensagem que falasse da palavra de Deus. E hoje vocês já tiveram oportunidade, quem teve a oportunidade de ver aqui o nosso Villa Kids e percebeu a maior concentração de fofura por metro quadrado. A maior concentração de fofura por metro quadrado, as crianças cantando e glorificando a Deus pela sua palavra, meu pastor. Que coisa maravilhosa. E hoje, no dia da Bíblia, eu quero dizer para você, querido, que você precisa olhar para as Escrituras e enxergar Deus nas Escrituras, porque Ele escolheu se revelar na sua palavra. E mediante a revelação de Deus na sua palavra, você vai conhecer melhor o seu Redentor. E diante de momentos tão terríveis e difíceis, assim como Davi, você vai encontrar alegria, beleza e esperança na sua vida. O texto diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando eu li esse texto sobre a sabedoria aos simples, eu lembrei das crianças. Eu lembrei das crianças cantando aqui sobre as Escrituras. Eu lembrei das crianças que ainda tão tenras, na mais tenra idade e simplicidade, estão cheias, meu pastor, de sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor do Senhor vem através da sua palavra. E quantas as crianças que nós vemos por aqui, queridos, que correm por esses corredores, não agora, obviamente, mas nos cultos, nas programações, que já são profundas conhecedoras da palavra de Deus, são crianças sábias. Porque o Senhor, pela sua palavra, escolheu se revelar na sua palavra aos simples, aos humildes de coração. Aquelas pessoas que olham para a palavra de Deus e dizem: Deus fala comigo, Ele está falando comigo nas Escrituras. Porque as Escrituras, elas testemunham a respeito de Deus. Se a criação testemunha a glória de Deus, as Escrituras sagradas, elas testemunham a respeito da lei de Deus, da perfeição de Deus, da vontade de Deus para o seu povo. E é por isso que Davi, de maneira fantástica, e usando metáforas fantásticas, ele diz aqui que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Está vendo? Você quer ter o seu coração alegre, meu amado? Quer alegrar o seu coração nessa noite? De repente seu coração entristecido. Seu coração, como a gente diz aqui no Paraná, encabrunhado. O seu coração que olha para o mundo e vê o sofrimento, e de repente você mesmo está experimentando sofrimento na sua vida. Você quer ter o seu coração alegre nessa noite? Olhe para a palavra de Deus. Veja o Deus que se revela nas Escrituras. Conheça o Deus que se revela nas Escrituras. Conheça o teu Redentor que se revela nessa palavra. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor, tudo isso aqui, querido, mandamento, preceito, juízo, lei do Senhor, tudo isso ele está se referindo à palavra de Deus. Tudo isso aqui é a palavra de Deus. Ele está falando do Deus que se revela na sua palavra. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você quer ter os seus olhos iluminados pela luz que nunca se apaga? De repente os seus olhos estão cabisbaixos, sombrios. De repente seus olhos estão nas trevas. Pois eu quero dizer para você que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, pode iluminar os seus olhos. Pode trazer um novo olhar. Em outras versões é possível que esse ilumina os olhos, pode estar escrito assim: traz um novo brilho ao seu olhar. Como lá no Salmo 13. Quando Davi diz assim: Senhor, ilumina os meus olhos. A palavra do Senhor ilumina os olhos, ela traz um novo brilho para o nosso olhar. Eu pergunto para você, meu irmão, você está precisando de um novo brilho para o seu olhar? Olhe para a palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, porque Deus, Ele manifesta a sua verdade, Deus manifesta a sua justiça na sua palavra. E aqui no versículo 10, ele vai usar as metáforas incríveis, dizendo que a palavra do Senhor é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Eu quero dizer para você que morador, para um servo de Deus do Antigo Testamento, um israelita, essa questão do favo de mel, ela é muito poderosa. O mel tem muito valor, querido. O mel é muito usado e tem muito valor. E o ouro também é um metal de muito valor, até hoje é um metal de muito valor. Pois Davi está dizendo que a palavra de Deus, ela é muito mais valorosa e ela é muito mais valiosa do que o ouro. Ela é muito mais bela do que o ouro. O ouro é um metal valioso e muito belo, pois a palavra de Deus é mais. O mel, ele é muito doce, ele é maravilhoso. Pelo menos quem gosta de mel, eu creio que a maioria aqui gosta, e talvez você também. Conheço poucas pessoas que não gostam de mel. Estou olhando para uma aqui agora. Mas é raro, viu gente? É raro. São raros aqueles que não gostam de mel, mas eles existem. Mas normalmente o mel é muito... As pessoas gostam de mel, usam o mel para muitas coisas. E o mel, ele é uma metáfora do quão doce é a palavra de Deus. Amém? Quão doce é a palavra de Deus, queridos. Quer deixar a sua vida um pouco mais adocicada? Quer deixar a sua vida mais iluminada? Quer dar mais valor à sua vida, querido? Em tempos tão difíceis e sombrios, valorize a palavra de Deus. Valorize a Bíblia que você tem na sua casa. Ame essa Bíblia. Hoje, no dia da Bíblia, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, passe a valorizar mais a palavra de Deus. Conheça a Deus através da sua palavra. Ele se revela através dela. Conheça a Deus através da sua palavra. Ela revela justiça. E às vezes ela nos disciplina. Às vezes ela nos corta, como diz a palavra do Senhor, que diz que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela às vezes é cortante como uma espada de 2 gumes. Mas queridos, ela faz isso para o nosso bem. E Deus usa a sua palavra para nos disciplinar. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, de repente, num primeiro momento, quando você a lê, ela vai trazer um confronto, porque ela mostra o nosso pecado, ela demonstra que nós estamos errados, ela mostra o caminho ruim em que nós estamos, mas isso depois vai se revelar e vai se transformar como um doce favo de mel, e mais valioso do que o ouro, o mais fino ouro depurado, querido, na sua vida, porque vai revelar o caminho do Senhor para a sua vida, vai revelar a salvação do Senhor para a sua vida, vai revelar a libertação e a redenção do Senhor para a sua vida, e isso vai trazer verdadeira alegria para o seu coração. Versículo 11: além disso, por ele se admoesta o seu servo, em os guardar os mandamentos do Senhor, há grande recompensa, não há dúvida disso. Depois, queridos, de falar da beleza da palavra de Deus, depois de falar da beleza da revelação de Deus através da sua criação, Davi, ele vai olhar para si mesmo, porque diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão santo, que se revela e cuja a criação revela a sua glória, e que se revela nas Escrituras, nos seus juízos, nos seus preceitos, na sua lei, de uma maneira tão doce, às vezes dura, com disciplina, mas de uma maneira tão valiosa e tão maravilhosa para as nossas vidas. Diante desse Deus, Davi olha para si mesmo e diz: eu preciso mudar.
Mesmo um homem que enxerga a glória de Deus, olha para si mesmo e diz: olha, Senhor, assim como a palavra do Senhor mostra a sua glória, assim como as coisas criadas mostram a sua glória, eu também quero glorificar o teu nome. Eu também quero ser um instrumento nas mãos do Redentor, pastor. Como aquele belo livro com esse nome, Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul Tripp. E ele diz isso confessando os seus pecados, confessando sua soberba, confessando que de vez em quando se afasta de Deus. E no versículo 12 ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Davi reconhece, apesar do seu olhar redimido, que valoriza a palavra de Deus, apesar do seu olhar redimido, que enxerga na criação de Deus a glória do Senhor, ele olha para o seu próprio coração e ele não enxerga algo muito bom. Ele olha para o seu próprio coração e ele é impactado pela glória de Deus, e olha para o próprio coração e olha: eu não sou nada, eu preciso de transformação. E ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das minhas, até das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, que a soberba não me domine, que o Senhor possa me revelar as minhas faltas, que o Senhor venha me perdoar e me absolver das minhas próprias faltas, porque o Senhor grande, tremendo, maravilhoso, que se revela nas Escrituras, que se revela nas coisas criadas, é também o meu Redentor. E ele diz aqui: absolve-me das que me são ocultas, e também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E as palavras dos meus lábios e meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. E ele termina então dizendo: o Senhor é o meu Redentor. Eu reconheço que as coisas criadas proclamam a tua glória. Eu reconheço que a tua palavra é maravilhosa, que ela restaura a minha alma. Mas eu preciso de restauração, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança, eu preciso também corrigir algumas coisas. Eu preciso também, assim como a palavra de Deus e assim como as coisas criadas, eu também quero ser um instrumento de glória ao teu nome. É como se ele estivesse dizendo isso. E o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha segurança. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração, Senhor, sejam agradáveis a ti. Sejam agradáveis a ti. Davi, que enxerga a beleza do Deus que se revela nas Escrituras. Davi, que enxerga a beleza do Deus que se revela na criação, também enxerga a beleza do Deus que perdoa, do Deus Redentor, do Deus que nos conserta, do Deus que se revelou, e aqui obviamente está apontando para a redenção que nós temos em Jesus Cristo. Do Deus Redentor que se inclina para nós, do Deus que nos absolve das nossas faltas, do Deus que olha para o nosso coração e sabe que nós somos pó, e sabe que nós somos imperfeitos, e por isso mesmo enviou o seu Filho para morrer por nós. Davi enxerga o Deus perdoador, o Deus Redentor, o Deus que é rocha, que é segurança, e que apesar das suas faltas, que apesar das suas transgressões, apesar dos seus erros, ele sabe que ele pode contar com esse Deus e com o perdão desse Deus, porque ele é a sua rocha e o seu Redentor. E sendo o seu Redentor, ele também pode ser um instrumento nas mãos do Redentor. E que as palavras dos lábios e que o meditar do coração sejam agradáveis a ti. Meu amado, meu irmão, meu querido, que os seus olhos possam enxergar a beleza de Deus na criação, nas Escrituras que revelam a respeito do Filho de Deus, e que você possa enxergar a beleza de Deus também na redenção que Ele preparou na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, querido, é a maior revelação de Deus para nós.
Jesus Cristo é a revelação total e completa do Redentor para nós. Jesus Cristo, Ele, o próprio Cristo, é o nosso Redentor. Nele nós temos a remissão dos pecados, nele nós temos o perdão, nele nós temos a salvação. Nesse final de ano, de repente você pode estar pensando assim: ah, pastor, mas as coisas estão tão sombrias, mal eu vou ter ânimo para comemorar o Natal. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, não faça isso. Comemore o Natal. Olhe para Jesus. Olhe para o que representa o Filho de Deus. Não é por causa de uma pandemia ou das coisas difíceis dessa vida que nós vamos deixar de olhar para Cristo e o que Ele fez por nós. Não é por causa dos momentos terríveis que nós estamos vivendo, e eu já estou terminando. Não é porque os momentos terríveis que nós estamos vivendo, que já não há mais esperança. Eu quero dizer para você que é Natal sim. O Natal continua existindo porque Cristo nasceu. Porque Cristo veio ao mundo. O Natal continua precisando ser comemorado e lembrado, não por causa apenas do dia 25, ou das luzes, ou das árvores, que são muito belas e bonitas. Aliás, as luzes, elas representam Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Através de coisas belas como nós estamos aqui observando, não somente a respeito disso, que é muito bom, mas principalmente porque um dia o Deus Redentor se encarnou no Filho de Deus, no Filho dele, e veio até nós, e andou entre nós cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, manifestada na pessoa do Filho, a encarnação do Verbo, e é isso que nós comemoramos no Natal. Portanto, meu querido, tenha esperança, tenha alegria, olhe para aquilo que Deus criou, olhe para as Escrituras Sagradas, olhe para você mesmo e se arrependa e entregue a sua vida para Jesus. Olhe para Jesus e siga-o e tenha Ele como Senhor da sua vida. Seja a partir disso um instrumento nas mãos do Redentor. Seja a partir disso como Davi foi, tantos outros servos de Deus, como já foram citados aqui pelo pastor Luciano no início desse culto, foram instrumentos nas mãos do Senhor. E você, redimido, com olhos redimidos, com atitudes redimidas, com seus pecados perdoados, passará a olhar o mundo de maneira diferente e a ser um instrumento nas mãos do Senhor, do nosso Redentor. Amém? Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha nossa e nosso Redentor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que nós vivemos aqui nesse culto. Mesmo, Senhor Deus, num culto online. Mas sabendo, Pai, que nós temos muitos motivos para Te adorar e glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se revela. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se revela de uma beleza imensa na criação, na Tua palavra, que é mais doce do que o mel e mais valiosa do que o ouro. Na Tua palavra que se revela, onde o Senhor se revela e revela a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Na Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor revela a Tua beleza na Tua palavra, o Seu testemunho e a Tua salvação e a redenção para o Seu povo. E quando nós olhamos para a Tua palavra e olhamos para nós mesmos, percebemos que somos pecadores, imperfeitos, mas também percebemos que temos um Deus que nos perdoa em Cristo Jesus, um Deus que se inclina para nós na pessoa do Seu Filho, um Deus que se revelou e se encarnou na pessoa do Filho, e hoje nós temos o perdão dos nossos pecados. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua revelação completa e total na pessoa de Jesus Cristo, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o nosso Natal, Ele é o presente maior, Ele é maior do que tudo, maior do que o nosso sofrimento, maior do que a nossa própria vida, porque a Tua graça revelada em Jesus Cristo é maior do que a vida e melhor do que a vida. Jesus é o nosso presente maior, Ele é o nosso Natal,
Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa esperança. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado. O Senhor abençoe os meus irmãos, abençoa cada um que está participando conosco nesse culto aqui e também nos seus lares. Cada família seja abençoada pelo Senhor, e que o Senhor se revele a cada um deles, cada um de nós, de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus e Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vocês e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí na sua casa, vocês também aqui, e que Deus abençoe em nome de Jesus.